do município de Ilhéus. Nós vamos falar sobre esse bloqueio que teve já o primeiro bloqueio na administração do prefeito Valderico. Eu espero que seja o primeiro e o último, que não tenha mais, porque isso atrapalha demais a administração. Doutor, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Tudo bem, Vila. Bom dia, Vila. Bom dia a todos os ouvintes, a sua equipe aqui na rádio. Bom dia a todos. Doutor, que bloqueio foi esse? Foi oriundo de que esse bloqueio? Qual a origem desse bloqueio de 3 milhões nas contas do município? Foi um bloqueio de quase 3 milhões, né? 2 milhões, 900 e fração, quase 3 milhões arredondando. E esse bloqueio ele foi decorrente dos precatórios, das dívidas de precatórios que foram herdadas, né, da gestão anterior, porque não houve a quitação do que estava previsto no plano de pagamento para 2021, 2023 e 2024. Esses valores eles se acumularam. Mas e qual com esse acúmulo... Qual a origem desses precatórios? O precatório é uma palavra assim até estranha, né? A pessoa ouve e fala de precatório. O que é precatório mesmo? Existe uma forma de pagamento de valores quando surgem ações judiciais. A gente fala em dano moral, recebe uma indenização. Com a administração pública é diferente, com o município é diferente. Quando o valor aqui em Ilhéus, até 30 salários mínimos, a indenização, um valor que precisa ser pago pelo município, chega até esse patamar, né, de 30 salários mínimos, a gente chama de RPV, Sim. Que é uma requisição de pequeno valor, tem um pagamento mais célere, e esse pagamento é feito ali num prazo mais ou menos de uns 6 meses, a depender, lógico, do fluxo, do trâmite processual, né, de uma série de circunstâncias. Mas quando o valor ele é muito alto, esse valor o município não tem como pagar logo, precisa ter uma programação orçamentária, precisa ser preservada a saúde financeira do município. Então, para isso, existe esse mecanismo, né, esse instrumento jurídico de precatório, que é um processamento do pagamento, para que o município consiga se planejar para fazer a quitação, fazer a prestação financeira e assumir a obrigação financeira de pagar. Então, o precatório é isso. São valores decorrentes, muitas vezes, de processos trabalhistas, de anos e anos passados, muito antigos esses valores, de processos de 2010, 2011, 2012, até anteriores. E esses valores eles entram numa ordem de pagamento. Quando o município não faz o pagamento, existe um acúmulo de valores, existe o débito que precisa ser quitado. Qual é o procedimento de quitação? Bloqueio. Se o município, de forma deliberada, de forma espontânea, não faz a quitação de acordo com o que está programado, há um bloqueio, né? O que hoje em dia diz a Constituição Federal, pela emenda constitucional editada, é de que esses pagamentos de precatórios têm que ser feitos até 2029. Então, mensalmente, esse valor dividido aí no tempo, né? Mensalmente teria que ser feito um determinado pagamento de valor, e quando o município não faz, isso acumula em dívida e origina esses bloqueios. Em 2021, 2023, 2024, não houve pagamentos, acumulou um montante que hoje está em torno de 92 milhões de reais, né? E a ordem de bloqueio foi proveniente do Tribunal de Justiça da Bahia, do Núcleo de Precatórios, do Tribunal de Justiça da Bahia, e bloqueou ainda em 20 de dezembro de 2024. Não foi o primeiro bloqueio do município, isso não foi anunciado, né? Não foi anunciado, mas a gente já tinha essa informação ainda na Comissão de Transição. E esse valor foi bloqueado no dia 20 de dezembro, um valor idêntico a esse, 2 milhões, 900 e fração, em torno de 3 milhões, no dia 20 de dezembro. E esse é o segundo bloqueio. A ordem, em geral, é para o dia 10, mas quando a ordem saiu já depois do dia 10, a parcela do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, a parcela que é repassada para os municípios, entrou no dia 20, bloqueou no dia 20. Então, com fé em Deus, a expectativa, né, e até já houve um diálogo, inclusive, a nível de tribunal, com a presidente do tribunal ainda esse ano, no dia 7 de janeiro, já houve um diálogo na presença do prefeito, Valderico, e a expectativa é de que, para esse mês, pelo menos, não tenha bloqueios. Não tem bloqueio para o próximo dia 20, então? Para o dia 20, nem para o dia 30. Os próximos dias. Só uma correção, são 98 milhões, né? São 92, porque a nota que a gente... Só para corrigir, para a gente ficar sabendo qual é o valor exato. Porque a gente tinha entendido que era 92, na nota São mais de falou 90 98. milhões, é muita grana. Não, com certeza, é só para ficar exato mesmo. Não, 98... É porque é o seguinte, se a gente somar o que bloqueou em 20 de dezembro com o que ele bloqueou agora, né, o débito era 98 milhões, mas já bateu 3 milhões de um bloqueio de 20 de dezembro, mas 3 milhões mais ou menos mas, doutor, agora esse recurso, em 10 de ele está janeiro. bloqueado.
Esse recurso ele pode ser desbloqueado? Pode. Sim. A gente teve notícias de que a administração anterior, ainda depois do dia 20, ainda tentou medidas para poder fazer o desbloqueio do valor que foi bloqueado no dia 20 de dezembro. E nós já estávamos adotando medidas para que não houvesse o bloqueio no dia 10 e já estamos adotando medidas para que haja o desbloqueio. Sim. E para que não existam também novos bloqueios. Desde a época da Comissão de Transição, enquanto Comissão de Transição, esse é um dos assuntos prioritários, a pedido do prefeito Valderico, por orientação também da parte jurídica, né, encabeçada por mim na Comissão de Transição e agora na condição de Procurador-Geral também, um dos pilares da atuação da Procuradoria-Geral, em diálogo com o prefeito, até antes da gente assumir a gestão, e dizer, olha, um dos pilares aqui de atuação é precatório. É um assunto que precisa ser resolvido, porque ele tem vários retornos, né? Uma questão de justiça social, um benefício para a sociedade, esses pagamentos, é um recurso que circula na cidade, também tem um retorno político. Para a gestão é excelente dizer que está resolvendo, que está cumprindo aquilo que deveria ter sido cumprido lá atrás e não foi cumprido. Mas o senhor falou que pediu o desbloqueio desse recurso e também que pediu que não tivesse novos bloqueios. Para isso, eu imagino que a Procuradoria, juntamente com as finanças do município, já tem apresentado um plano de pagamento desses precatórios. Foi apresentado esse plano de pagamento ao núcleo de precatórios do Tribunal de Justiça? Foi sim, ainda enquanto comissão em transição. Veja, Vila. Essa dúvida era essa. O que é que houve? Quando nós tomamos pé da situação do precatório na comissão de transição e tivemos acesso às informações de forma mais real, porque o processo, se você tentar acessar, você não consegue. O processo ele tramita sem que as informações estejam abertas totalmente, né? Tem algumas informações que são restritas. Enquanto comissão em transição, fomos assuntos prioritários, tivemos as informações e imediatamente corremos para o tribunal para poder tratar desse assunto. E lá, ainda antes, eu até falei um outro dia, que eu dialoguei com você, e falei que quando o prefeito Valderico estava diplomado, a gente apresentou um plano de pagamento. A gente apresentou enquanto comissão de transição uma sinalização de que a nova gestão tinha interesse de dialogar o assunto, né? Exatamente. E depois dele diplomado, nós fomos ao tribunal. Conversamos com o responsável pelo núcleo de precatórios, com alguns desembargadores. Doutor Sadraque, é isso? Doutor Sadraque. Sadraque, isso. Correto. Dialogamos com ele, né? Depois do prefeito diplomado, estivemos lá e dialogamos para já tratar do plano que tinha sido apresentado, sinalizando ele já diplomado que, olha, aquele plano é real, a gente tem interesse sim em resolver. E se, do jeito que o município está, se houver um comprometimento da receita corrente líquida das contas públicas, isso pode afetar sobremaneira, né, demais assim, a gestão que agora está sendo encabeçada pelo prefeito Valderico. E já depois, nesse diálogo que existiu no dia 7, com a presidente do tribunal e também com o chefe do núcleo de precatórios, o responsável pelo núcleo de precatórios, doutor Sadraque, também foi reforçado, né, esse interesse em resolver esse assunto, mais uma vez. E continuamos com esse diálogo, né, tem um alinhamento estratégico do jurídico, com as finanças, tem uma equipe que está tratando desse assunto, para que a gente agora sim adote medidas técnicas, porque já estamos na gestão, né? A gente foi lá no dia 7 e no dia 10 teve o bloqueio. A gente teve no dia 7, 3 dias. Né? E a gente já estava, inclusive, desenhando essa estratégia, já vinha sendo desenhada desde a comissão de transição, e agora, perspectiva de nos próximos dias, a gente já adotar algumas medidas para que a gente leve esse assunto, inclusive, a nível de CNJ. Né? A nível de CNJ. Então, significa dizer que nem o núcleo de precatórios e nem a presidente do tribunal sinalizou de forma positiva. O que existe, Vila, existe uma normatização em relação ao assunto, né, a nível constitucional e também a nível de CNJ. Existe uma normativa do CNJ que disciplina como é que deve ser o tratamento, né, e o núcleo de precatório ele fica um pouco adstrito a isso, às vezes busca alguns precedentes para algumas medidas, nem sempre encontra, até enquanto a administração anterior, o que segurou durante algum tempo esses bloqueios foi um mandado de segurança, que coincidiu, né, de quando teve o resultado das eleições
desse mandado de segurança cair. Coincidência. Caiu o mandado de segurança depois das eleições. Depois que do aí resultado. foi quando a gente já estava, inclusive, monitorando esse mandado de segurança. Ainda na comissão de transição. Já era de conhecimento da comissão. A comissão acompanhou o mandado de segurança. Quando o mandado de segurança caiu, a gente imediatamente agiu. Porque os bloqueios poderiam vir em seguida. Era um mandado de segurança, assim, que não... A gente entendia, assim, tecnicamente, como um mandado de segurança, assim, frágil. A gente, por isso, estava acompanhando ele. Mas foi frágil, suficiente para segurar durante um período. Vila. Então, tipo assim... eu sou muito da tese que eu sei que, por exemplo, você vai discutir essa questão de precatórios no núcleo de precatórios lá. É uma questão mais técnica. Mas quando você sai desse núcleo de precatórios, você vai para uma questão política, né? Quando eu estou falando ainda no tribunal. Muitas vezes a técnica acompanha a política. Então, nesse momento que todo o esforço jurídico está sendo feito, né, pela equipe do senhor, pelo senhor, para tentar resolver esse problema, é necessário agora entrar o núcleo da política. Para tentar resolver esse problema. No mínimo... Não basta apenas... um liminar, mesmo que não seja tão... O prefeito Valderico se sustente tanto tempo, né? Totalmente atento a isso. Está atento a isso, ótimo. Desde a comissão de transição, está totalmente atento a isso. E, claro, né, o que a gente quer é resolver. A gente não está correndo do problema, a intenção não é correr do problema. O prefeito precisa de tempo, o prefeito precisa de prazo. Não dá para assumir a administração e com 10 dias, amigo, você tem bloqueio de recursos. E na apreensão que com mais 10 dias você vai ter mais um bloqueio de recursos. Mas quando o prefeito entrou, o prefeito sabia que tinha um problema. Tem interesse de resolver, vai resolver. Agora não dá para resolver com a faca no pescoço. Não dá para resolver com a faca no pescoço, porque no município não existe só precatórios. Existe precatório, existe a folha, existe o fornecedor, existe toda uma gama de obrigações da administração. Então, compreendo que o tribunal faz o seu papel, que o núcleo de precatórios faz o seu papel, é verdade. Mas é um governo novo, é um governo que está com vontade de resolver. Então, é necessário que tire a faca do pescoço do prefeito. E tem algumas questões assim, Vila, que são importantes até de serem mencionadas. Nós temos, na comissão de transição, a gente já tinha tido sinalização disso, estávamos acompanhando isso. A gente tem inúmeras decisões judiciais, inclusive suspendendo processo de execução em face do município com valores acima de R$30 mil, dizendo que a negligência em relação a algumas impugnações... Mas municípios do padrão de Ilhéus, do porte de Ilhéus ou não? Ilhéus. Aqui de Ilhéus? Aqui de Ilhéus. Sim. Os processos de execução em face do município de Ilhéus, acima de 30 salários mínimos, para não haver um comprometimento da gestão pública em uma situação de calamidade financeira e administrativa, para não comprometer financeiramente o município. Alguns processos eles foram suspendidos acima de R$30 mil. Foi suspendida a execução, foi suspensa a execução. Houve uma suspensão da execução, porque eram inúmeros processos, com valores alguns altos, consideráveis, com ausência de impugnação dos cálculos, com cálculos feitos muitas vezes de forma incorreta, sem impugnação, muitas vezes a revelia do município, que significa dizer sem uma defesa por parte do município. Uma situação de caos, até a nível de procuradoria. Eu lamento profundamente que ao longo dos anos nós tivemos algumas irresponsabilidades nesses casos. Nós temos hoje mais de 90 milhões de precatórios, mas esses precatórios poderiam ser bem menores. Bem menores. A revelia, e aí se você for calcular as revelias que tiveram, foram muitas. E isso, se teve a revelia, amigo, vale aquilo que está escrito lá e está tudo certo, porque ninguém questionou. Agora tem questões, viu, Vila, que ainda estão em tempo de serem ainda analisadas. Recalculado. O cálculo, a maioria dos cálculos, eu não conseguiria estimar, mas grande parte dos cálculos, eles são feitos com base nos juros de 1%.
Contra a administração pública deveria ser de 0,5%. De 0,5%. Ainda Você quando... quer pela metade, só isso, só de juros. Aí a gente teve um esforço ainda, eu até participei disso, integrei comissões para tratar de precatórios, ainda no início do primeiro mandato do governo Mário Alexandre. De Mário. Fabiano Rezende, o doutor Fabiano, pessoa que eu tenho... lembro que fez a negociação com o Tribunal... Uma admiração, consideração. Ele tratou desse assunto, né? Eu participei, integrei comissão na época para a gente tratar desse assunto. A gente chegou a fazer carga de alguns processos, principalmente trabalhistas, né? Foi feito, encabeçado isso com o TRT na época. E a gente, lá naquele momento, identificou muitos cálculos feitos a 1%, sem impugnação e homologados de forma incorreta. Assim, não a homologação porque não teve revelia, mas os cálculos, cabem ainda para esses cálculos correções. O senhor imaginou que lá atrás, quando estava tratando desse assunto, esse ia cair no seu colo hoje? Não imaginei não. E assim, para mim é uma honra, de algum modo, poder servir, né, nesse assunto que é de grande relevância para a sociedade. Né? Verdade. E para mim é uma honra porque eu iniciei também, de alguma forma, esse trabalho sob a liderança de Fabiano lá atrás, né? E hoje poder voltar para, de algum modo, um trabalho que foi iniciado em conjunto lá, ter uma continuidade agora, para mim é um motivo até de ter uma gratidão, inclusive, por Fabiano, de algum modo. Um advogado brilhante, sensacional, um homem maravilhoso. Eu gosto demais de Fabiano Rezende. Doutor Fafito, para os amigos ali. Então, assim, para mim é uma honra poder estar servindo e buscar soluções para essa questão que precisa de uma solução. Então, a solução jurídica está sendo dada, já todas as providências necessárias já foram adotadas para o desbloqueio e não ter mais bloqueios nas contas do município em relação a esses precatórios. Vamos torcer para que isso seja o mais rápido possível resolvido. E a questão política precisa ser realmente adotada imediatamente. Eu confio muito nas ações da política, apesar de muita gente não acreditar ou achar que na política só tem traquinos. Não, a ação política é muito importante desse fato. Mas, doutor, vamos tratar agora de um outro assunto, que é a questão da devolução de R$1.600.000 da Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo. Por que o município tem a obrigação de fazer a devolução desse recurso para a União? Vila, essa é uma notícia assim, dura, né, triste para a sociedade, para o município de Ilhéus. Não é fácil dar uma decisão como essa. Imagino o prefeito, enquanto gestor, ter que anunciar isso num momento como esse, em que a gente fez já algumas matérias, já foram divulgadas algumas matérias em relação à situação da cultura, da Secretaria de Cultura, inclusive aqui no município de Ilhéus, a Casa Jorge Amado e outras unidades, né, culturais aqui na cidade, os prédios públicos, históricos, como é que estão, e a gente ter que devolver R$1.600.000 que poderia ter sido injetado para os fazedores de cultura movimentarem a cultura na cidade, esse dinheiro circular na região e, bom, quem é que ia capitalizar, inclusive politicamente isso, desse recurso movimentando a cultura na cidade? Seria a gestão atual, se houvesse condições de fazer esse pagamento com segurança. Agora, a lei Paulo Gustavo, ela quando foi editada, não é uma lei de ontem, de agora, do ano passado, é uma lei já de 2021, se não falha a memória, e o prazo para a execução dos recursos era 31/12/2023. Aí no dia 18 de dezembro de 2023, houve uma lei complementar que alterou a Lei Paulo Gustavo, prorrogando esse prazo até o dia 31 de dezembro de 2024. Ou seja, de 18 de dezembro... Dando mais 12 meses. Mais 12 meses. São mais do que 12 meses. Para execução do recurso. Para execução do recurso. Isso para o país inteiro, gente. Os recursos não foram pagos. Nós iniciamos a comissão de transição. Houve uma sinalização até para que a comissão ela fosse instaurada antes, através de diálogo até com o prefeito à época. Houve o interesse de que se iniciasse antes. Contudo, né, até pelo que disciplina o TCM, o Tribunal de Contas do município aqui da Bahia, o que disciplina é de que a comissão de transição pode ser instalada até 30 dias antes da gestão. Só que no município como Ilhéus, com as questões que a gente tem, um município de 490 anos, com as questões que a gente tem 30 dias para tomar pé de tudo... Não toma.
ainda que fosse 60, é uma situação extremamente delicada de como a gente encontrou o município. E a comissão de transição, ela fez um trabalho, não foram 5 pessoas, 6 pessoas, foi uma equipe. A comissão de transição, a atuação dela na saúde, na educação, que são 2 pastas sensíveis, na cultura também. A gente teve acesso a relatórios na cultura, mas, Vila, tem coisas, você falou, agora é gestão. Quando a gente entra mesmo na gestão, no governo, que de fora eu tinha uma impressão do município, enquanto cidadão, enquanto advogado, que tenho um conhecimento, já fui procurador em outros municípios, já participei de outras comissões de transição, já acompanhei, já fui assessor de vereadores. Olha, eu tinha uma visão de como é que estava o município. Na comissão de transição, eu tive outra visão. Hoje, amigo, eu brinco às vezes dizendo assim, é missão de fé. O prefeito, Valderico, eu falo assim, é uma missão de fé. Então, a situação dessa questão da cultura, ela chegou pra gente no dia 26 de dezembro. Exatamente no dia 26 de dezembro. Logo pela manhã, a vice-prefeita, que na época, inclusive, era vice-presidente da OAB, ela tratava desse assunto, um assunto que ela tratava com a maior atenção. O pessoal recorreu a ela e disse, vice-prefeita, Vanessa, não vão pagar a gente. Foi um ato de desespero, por orientação de algumas pessoas. Procurem a comissão de transição. Porque pra gente, inclusive, a notícia que chegou era que, inclusive, os pagamentos da Lei Paulo Gustavo estavam empenhados. Cadê os empenhos? A gente perguntou à Secretaria de Finanças, perguntou à Tesouraria, perguntou à Controladoria, passou alguma nota de empenho. Cadê? Como é que está a situação? Não, aqui, nem sinal, nem cheiro, nem faro. Então, isso lá atrás, já no dia 26, a partir do dia 26 de dezembro, começou a se tratar desse assunto. Falei, Vanessa, diga ao pessoal que pode fazer contato comigo. Estou à disposição, vamos resolver. Foi feito contato, na época, por ela, né? Teve contatos, mensagens, ligações com o secretário da época, com Controladoria, com Procuradoria, foi feito contato, inclusive. Né? E foi relatado o histórico da situação envolvendo a Lei Paulo Gustavo. Por conta de algumas questões envolvendo o edital lá atrás, os primeiros editais, quando foram publicados, algumas situações que despertaram um olhar atento dos fazedores de cultura, que notaram, né, pelo que chegou a gente, né? Sim. Eu não acompanhei isso na época, mas pelo que chegou a gente, notaram que os editais, eles poderiam estar favorecendo algumas pessoas. E o resumo é que esses editais chegaram a ser republicados para uma nova seleção. Foram selecionadas as pessoas, os fazedores de cultura, pessoas que na lista você vê que são pessoas que têm uma idoneidade, que realmente são reconhecidas na cidade como pessoas que têm uma responsabilidade na cultura, pessoas que eu conheço, inclusive, enquanto que eu considero amigas, que eu considero pessoas próximas. Né? Então é triste a gente ter que dar uma notícia como essa. E aí logo no dia 27 foi quando foi anunciada a professora Ana Arleide, né? Que foi inclusive minha professora, honra hoje estar trabalhando com ela também. E a professora Ana Arleide foi anunciada no dia 27, lá no Ilhéus Pré-Hotel. Antes dela ser anunciada, professora, você vai ser anunciada aí? Agora você fica aí, não sai daí, porque você já vai começar a trabalhar agora com seu anúncio. Não vamos esperar a nomeação, não. Terminou ali o movimento, já reunimos, eu, ela e a vice-prefeita, Vanessa Gedeon. A gente já reuniu e tratamos do assunto. Ela passou logo a estudar a Lei Paulo Gustavo, a entrar em contato com as pessoas, a dialogar, a falar com o secretário, falar com as pessoas, para poder a gente ver uma forma de resolver. E aí a gente teve notícias que no dia 26 de dezembro, 111 processos saíram da Controladoria, foram encaminhados para a Procuradoria. Da Procuradoria voltaram para a Controladoria. E o que a gente teve de notícias foi que foi feito um jogo de empurra. Foi feito um jogo de empurra, realmente. Tá? Para que isso não fosse feito, para que não fosse feito pagamento e ficasse uma bronca para a gestão posterior, seguinte. Agora atual. E nós tratamos Esse jogo de empurra foi da Secretaria de Cultura, foi da gestão, olha, Vila, foi da Procuradoria, foi da Controladoria. Tem condição de identificar, doutor? Eu não tenho condições de te afirmar isso.
tá? Porque eu falar aqui com responsabilidade de ouvir dizer, né? Porque a gente sabe que às vezes tem questões políticas envolvidas em algumas Sim. questões, né? A gente estava no período eleitoral. Mas né? por que eu questiono isso? Porque eu imagino que se tenha servidores que tenha participado disso ou não sei. Mas tem que identificar de onde teve esse jogo de empurra que acabou atrapalhando. E se tem servidor, ele pode ser penalizado. Né? Se tem servidor, ele tem que ser penalizado, porque fez parte, ajudou. Imagina, só você está na controladoria e daqui a pouco você pega essa documentação e manda para a procuradoria, depois volta. Sim, não tem relatórios, voltou como? É porque a procuradoria, você tem que ter relatórios na realidade, disso. assim, mandaram para a procuradoria e aí, assim, uma missão minha, enquanto procurador-geral, enquanto eu estiver na procuradoria, é de buscar mudar a cultura em relação a de como se enxerga a procuradoria de um município. Porque muitas vezes tem coisas que vão para a procuradoria que, assim, a pessoa às vezes não sabe o que é que faz, ou a bomba não vai estourar em minha mão não, a procuradoria já é conhecida por ser estacionamento de processo. Manda para a procuradoria. Essa cultura precisa ser transformada. E já estamos na nova gestão que isso já está sendo modificado. E foi para a procuradoria um processo assim, qual é a análise jurídica que tinha de ser feita? Se é para pagamento, é cara crachá, é checklist, está aqui, precisa disso. Qual é a análise jurídica que teria de ser feita? Não precisaria. Não precisaria. Foi para a procuradoria no mesmo dia, o procurador-geral à época devolveu, dizendo, não tem análise jurídica aqui não. E ainda dá um recado assim, né? Dizendo, olha, como se estivesse dizendo, eu não vou aguentar no colo ineficiência de ninguém. Então a procuradoria fez o papel dela. Fez o papel dela. E devolveu. Devolveu, disse, vocês estão mandando para cá para a bomba estourar aqui? Não, aqui não. No mesmo dia, voltou. Ótimo. E aí, quando a gente assumiu a gestão, os processos estavam na Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura pegou todos os processos, né, descobriu que, vou falar assim, pegou os processos e guardou, muito bem guardados, para que nada daquilo fosse caísse em outras mãos, ou enfim, os processos foram muito bem reservados, guardados, para que o assunto fosse tratado com muita responsabilidade. E os processos como estavam com folhas soltas. A Procuradoria, inclusive, sinalizou que os processos não tinham sido nem numeradas as folhas. Né? Um processo físico é uma situação delicada. É uma situação delicada. E foram assim encontrados. Não tinham os projetos que foram apresentados para que acontecesse a seleção. Esses projetos não estavam nesse processo. Os processos estavam com recibos de pagamento. Não sei como é que foi a orientação para a assinatura desses recibos, porque a gente sabe que as pessoas, pelo que foi relatado, né, e pessoas que a gente tem condição de confiar e dar credibilidade na palavra, não foram pagos os recursos, porque o dinheiro estava lá. Como é que foi pago? Mas tinha recibo assinado. Então, diante dessa situação que o senhor relata agora, o senhor acredita que pode ter alguns problemas na Aldir Blanc também? A Aldir Blanc, inclusive a própria Secretaria de Cultura sinalizou isso, que esse assunto vai ser tratado já de uma outra forma. Tá? A gente está numa nova gestão. Mas já deu início do processo, né? Eu sei, mas a execução para pagamento... Execução de pagamento, Essa gestão, imagine, a gente falou aqui do dia 18 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2024. É mais de 12 meses. É a gente dizer agora que a gente vai ficar mais de um ano para fazer a execução de recursos, nessa gestão atual, com o movimento que já está acontecendo no município, com a sinalização da Secretaria de Cultura que vai tratar o assunto com transparência, com responsabilidade. E ela tem um prazo curto também, acho que até junho, se não me engano. Até junho para executar. E ela já está tratando desse assunto. Ótimo. Né? Inclusive no vídeo, ela já teve... O vídeo a gente, pelas redes sociais, né, você sabe, é um vídeo curto, não dá para falar, mas era um assunto, inclusive, que em algumas gravações que a gente fez, ela queria tratar. E dizer que os próximos editais, que os próximos assuntos envolvendo a cultura, que eles iam ser tratados com responsabilidade dentro dos prazos. Né? Ela chegou a sinalizar isso também. E assim, Vila, o prazo que... Desculpe, Vila, te interromper, só para complementar o assunto, para ficar esclarecido, chegou-se a anunciar que haveria uma prorrogação, que se tinha se conseguido uma prorrogação de mais... Chegou a se citar isso, né? De mais 14 dias.
de mais 14 dias para fazer o pagamento. Esse prazo que se disse de 14 dias é um prazo que a lei estabelece de 10 dias úteis e tem uma instrução normativa do Ministério da Cultura que fala no dia 15. Se contar 10 dias úteis, dia 1º, né, feriado internacional, se contar 10 dias úteis, são os 14 dias. São os 14 dias aí. Que estavam dizendo que seria... No caso, era para devolver. Que era para devolver. Já era para devolver o valor que não tinha sido executado até 31 de houve dezembro. Uma confusão. O pagamento era o pagamento à União. Era o pagamento à União, que e é a não devolução, os fazedores de... E não os fazedores de cultura, Exatamente. lamentavelmente. Provavelmente, uma lei complementar, talvez dando mais 12 meses de prazo, ou mais 6 meses de prazo, para Paulo Gustavo, resolveria isso. E eles, assim, que os fazedores de cultura, eles reunidos, né, apresentaram ações judiciais. Tem uma tramitando no Tribunal de Justiça da Bahia, na vara da Fazenda Pública, e outro que é a nível federal. E para a gente vai ser uma beleza. Se a gente tivesse uma decisão judicial dizendo, volte o recurso, pague os fazedores de cultura. Porque iam pagar mediante uma decisão judicial. Excelente. E claro que isso daria um problema numa prestação de contas futuramente, mas pelo menos vocês teriam como justificar. Tem justificativa, porque foi feito um pagamento cumprindo uma decisão judicial. Excelente. Doutor, nós teríamos aqui outros assuntos para tratar com o senhor, mas eu vou deixar para um outro momento. Nós temos aí ainda alguns questionamentos. Deixa eu ver aqui quais são os questionamentos que nós temos. Pode falar, querida, pode falar. Jorge, diga aí. Oi. Jorge Anunciação mandou aqui. Já que o Procurador-Geral do município está no programa, queria perguntar a que pé anda o pagamento da segunda e terceira parcela dos precatórios do Fundef, já que é um recurso oriundo do governo federal e que já foi discutido junto ao Supremo Tribunal Federal. Quais providências o município está adotando junto aos sindicatos? Isso já houve um diálogo com os sindicatos a respeito desse assunto, na presença do secretário de Finanças, uma das reuniões com o secretário de Gestão, com o secretário da Casa Civil, com o prefeito. Eu também estive presente, esse assunto já foi tratado. O que há, por enquanto, para pagamento é o remanescente. A segunda parcela, que tem também pessoas que confundem o remanescente com a segunda parcela. Tem o remanescente e tem a segunda parcela. Esse governo, ele já sinalizou, até pelos decretos que foram publicados no dia 1º, que não tem intenção de ficar dando calote em ninguém. Você vê, a saúde era uma preocupação, teve gente que anunciou até que tinham festas que estavam sendo feitas com dinheiro da saúde, né, que estavam sendo feitas. Eu sei que a desinformação é grande, eu sei que por algumas questões a confiança nos gestores ela foi diminuída, mas é uma nova gestão, eu acho que é o momento de a gente dar um crédito, né, a essa nova equipe, e não existe intenção nenhuma de dar calote em ninguém, né, em dar calote em fornecedor. O que a gente precisa é de diálogo, o que a gente precisa é de tempo, o que a gente precisa é de organização, de planejamento financeiro orçamentário. E isso demanda, às vezes, um tempo, uma compreensão dos cidadãos para que a gente consiga resolver as situações. Mas essa gestão não tem interesse em dar calote em ninguém. Diga, filha. Mais uma mensagem de Joaquim Bastos. Querido Joaquim Bastos, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, período... Poxa, Vila, me pegou agora. E agora? Nosso querido professor Joaquim. Aqui, Bom dia a todos. Eu gostaria de saber do Dr. Michel se esses precatórios podem ser negociados diretamente com o credor para que haja um desconto para pagamento em parcela única. Se juridicamente isso é possível. Perfeito. Obrigado, professor. Professor, um abraço. Ele foi reitor ainda 2004, quando eu tive... 2012. Ele foi reitor quando eu ainda estive na UESC, né, e pessoa que eu tenho uma consideração também. Um abraço, professor. E tem sim condições, e isso está no planejamento. Isso está no planejamento. É uma das coisas que faz parte, de alguma forma, da estratégia, é a gente fazer acordos. Porque tem pessoas que, com certeza, sendo feito um acordo, vai ter interesse em aderir. E isso dá um deságio considerável, de até 40%. É considerável. Se a gente falar de uma dívida que hoje chega a 320 milhões no total de precatórios, esse é o número,
total. Fora o que pode ser que esteja sendo formado hoje, amanhã. Sim. Hoje, o número é 320 milhões, em torno de 320 milhões. O município, então... Se a gente descontar disso 40%, a questão é a seguinte: se a gente descontar 40% de 320 milhões, a gente tem um dinheiro para pagar? Então tem que ter um planejamento para que esse acordo seja feito. Não dá para a gente entrar em descrédito. Dizer, vamos fazer um acordo. Eu quero aderir ao acordo. Mas eu não tenho dinheiro para pagar? Então a gente precisa de um planejamento, a gente precisa primeiro que haja uma suspensão para a gente ter condições de esse capital, esses recursos, eles poderem ser destinados para isso. A gente tem que pensar também numa correção dos cálculos por uma questão de justiça com o município. É uma justiça com o cidadão? Mas uma justiça também com a administração pública para que ela não seja condenada, não tenha que ser feito pagamento com cálculos que não são corretos. Diante do que o senhor está colocando aí, a gente tem que ter um cuidado para não ser uma gestão que vai se preocupar apenas em pagar dívidas. E as ações da população, tipo assim, quem está nos ouvindo lá no Nelson Costa agora, que quer o benefício no seu bairro, quem está nos ouvindo no Nossa Senhora da Vitória, no Teotônio Vilela, que quer a ação do município, né? É bacana, é legal resolver essas questões burocráticas, colocar o dinheiro, de alguma forma é um dinheiro que vai estar circulando na cidade, mas você tem um benefício no bairro que precisa acontecer. Né? E a população também votou no prefeito, muitas vezes, não foi nem para resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido. Mas foi para calçar a minha rua. Eu quero que calce a minha rua, porque a minha rua não tem calçamento. Então, quem está lá na ponta quer também esse benefício. Diga, Fê. Marta Serafim mandou uma mensagem para Oi, Marta. o Dr. Michel. O município de Ilhéus está em boas mãos com o Dr. Michel Mendonça, apesar da situação crítica em que se encontra. Ato de irresponsabilidade da gestão anterior que deve ser punido. Abraço, Marta Serafim. Querida doutora Marta Serafim, muito obrigado pela participação. E, um abraço, Martinha, amiga querida aí, uma pessoa, uma advogada de mão cheia aí, que também tem as pautas, né? Pautas que são importantes e que a gente está atento. Desejo aí um abraço para Martinha, muita saúde e paz, Martinha. E aí, Fê? Doutor, muito obrigado, hein? Sua participação aqui no programa. Foi uma participação muito esclarecedora e a gente espera que essa situação seja resolvida, que não tenha mais bloqueios e aconteça o desbloqueio. Porque com certeza esse recurso que está bloqueado já tinha um planejamento para pagamentos. Não tenho dúvida disso. Seja, Vila, desejo aí que você continue cumprindo sua função aí de prestar esclarecimentos à sociedade. É importante esse momento para todos entenderem de modo responsável como é que as coisas estão sendo conduzidas. Grato a todos os ouvintes. Deus abençoe a todos, amigo. Forte abraço, meu amigo. Bati um papo com o doutor Michel Mendonça, procurador-geral do município, falando dessa questão dos bloqueios, né, que teve no município de Ilhéus, trabalhando para ter o desbloqueio e não acontecer mais bloqueios. Falamos também aí sobre a questão da devolução de R$1.600.000 da Paulo Gustavo. Vamos para o apoio, daqui a pouco a gente já retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro.